Bom, e agora a gente vai entrar num outro tema que para mim é um dos mais importantes. Também vou fazer um especial só sobre taxa de obra, tá bom? Mas aqui, como é um curso imersivo, para a gente passar sobre todos as situações mais práticas, as situações mais rápidas do financiamento caixa, então eu vou falar um pouco mais por cima, mas prometo que eu já trago um intensivo para vocês de taxa de obra. Então vamos lá. Quando o imóvel é adquirido na planta e em financiamento associativo com a Caixa, as parcelas do financiamento começarão a ser cobradas a partir da entrega das chaves do imóvel. Pois bem, então você aprovou o seu cliente e o seu cliente assinou o financiamento dele com a Caixa, mas aquelas parcelas do financiamento que estão combinadas, ele só vai começar a pagar após a entrega das chaves, tá? Então ele contratou o serviço da Caixa, porém a Caixa só vai começar a cobrar esse financiamento dele depois que entregar as chaves para o cliente. Tá? Então, isso é importante, é um dos passos importantes para você explicar para o seu cliente que as parcelas agora do financiamento só vão começar a ser cobradas pelo banco depois que o banco entregar o imóvel. Tá? Até lá, do momento da assinatura do contrato com o banco até a conclusão da obra, será cobrado pela Caixa a taxa de obras. Esse valor nada mais é que os seguros que envolvem o financiamento, seguros de obra, seguros de vida, etc., e reajustes monetários sobre o valor emprestado pelo banco. Bom, aí vamos continuar. Esses valores serão cobrados mensalmente pelo banco até a conclusão de obras, podendo chegar, em alguns casos, até 100% do valor da parcela futura com o banco. Então, vamos lá. Vou explicar aqui para vocês, como funciona certinho a taxa de obra, tá? Mas assim, eu quero explicar para vocês de uma forma em que vocês vão poder passar isso para o cliente, tá? Porque essa é a parte mais importante. Então, a parte mais burocrática, mais específica, eu vou deixar para uma outra oportunidade. Eu quero que vocês foquem em como passar isso para o cliente, tá bom? Então, o que acontece? Vamos dizer que o seu cliente está financiando 150 mil ali com a Caixa, certo? Desses 150 mil, então ele só vai começar a pagar a Caixa Econômica, sei lá, em 30, 35 anos, depois que a Caixa entregar o imóvel para ele, certo? Nesse meio tempo, não é que ele não vai pagar nada para a Caixa, ele tem os valores de taxa de obra, tá? Então, do momento em que ele assina o contrato de compra e venda até o momento em que ele pega as chaves do imóvel, vai correr essa taxa de obra. Essa taxa de obra nada mais é, tá? Que seguros e reajuste monetário do valor emprestado. Então, assim, os seguros eles vão estar embutidos depois dentro do financiamento também. Então, são vários seguros, tá? Seguro de obra, que a Caixa vai entregar mediante a construtora, se ou não, eles vão entregar. Se a construtora tiver algum sinistro, a Caixa, como eu falei anteriormente, ela toma a obra e termina essa obra. Depois, dentro do financiamento, tá? Quando a pessoa já pegou o imóvel, está pagando o financiamento do imóvel, dentro das parcelas tem também esse seguro, tá? Esse seguro de obra, nos primeiros 5 anos, depois lá eles oferecem um produto de um seguro estendido, isso é opcional para o cliente, mas assim, nos primeiros 5 anos ele tem garantia total do imóvel. Então houve uma rachadura, filtração, um problema estrutural no imóvel, a Caixa ela cobre. Então, na verdade, ela mantém a construtora com pelo menos 5 anos com o CNPJ aberto para dar essa assistência, né? Em caso de problemas estruturais. Bom, aí tem seguro de vida, então o seu cliente está financiando 150 mil, junto com a esposa, ele tem uma renda de 2, ela tem uma renda de 2, então a Caixa ela vai fazer assim, bom, se cada um tem uma renda de 2 mil, somando ali os 4 mil reais, 50% do imóvel dele, 50% do imóvel dela. Aconteceu qualquer sinistro com um dos dois, o marido faleceu, tá, 50% do imóvel, que correspondia à parte dele, estará quitado, e o que corresponde à parte dela, ela continua pagando. Se aconteceu alguma coisa com os dois, fica quitado por certezas mais próximos. Isso a partir do momento em que a pessoa assinou o contrato com a Caixa, tá? Então a taxa de obra ela já vai embutir esses seguros. E tem vários outros seguros, tá? Tem seguro de desemprego, tem seguro de validez, então são seguros que vão proteger o cliente do momento em que ele assina com o banco até o momento em que ele amortiza esse financiamento, tá? Por isso são seguros obrigatórios. Vocês têm que entender que, assim, no mínimo, geralmente, uma obra é de 2 anos. Então é muito tempo. E no mínimo, a quitação para um financiamento pode ser de 30, 35 anos. Então, assim, muita coisa pode acontecer. Por isso, existem esses seguros são obrigatórios. Eles fazem parte da taxa de obra e depois eles vão estar embutidos ali na parcela do seu cliente, tá? Mas é só isso? Não. Ele também é um reajuste monetário do valor emprestado. Vocês têm que entender assim. O cliente contratou 150 mil reais da Caixa Econômica para a Caixa custear ali a obra que ele contratou com a construtora. Beleza, só que ele só vai começar a pagar a Caixa dali, sei lá, 2 anos, tá? Que é o prazo de entrega do imóvel. Pois bem, nesse meio tempo, o que vai acontecer? A Caixa ela vai repassar mês a mês, conforme o cronograma de obra que ela tem junto à construtora. Então, por exemplo, vamos dizer que a construtora o cliente assinou, a construtora vai começar a receber essa parcela da Caixa Econômica, tá? Então, o período de obra é 24 meses. Pois bem, então,
eles vão receber 24 parcelas desses 150 mil. A primeira parcela ali, então a Caixa vai te repassar 5%. E isso vai em média, tá? A média geralmente é 5%, mas vai depender do cronograma de obra. Então, esse mês eu vou te repassar 5% desse valor, construtora. Todo mês a Caixa vai, faz uma vistoria de obra, vê se a construtora entregou, né, o que foi combinado naquele mês, entregou, agora vamos repassar ali 10% desse valor, e assim por diante, tá? Isso por quê? Porque eventualmente aconteceu no meio da obra, a construtora faliu, a Caixa ela tem dinheiro para terminar, ela tem 180 dias, coloca outra construtora para terminar, tá? Então, assim, isso dessa carência de 180 dias a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas o importante é que a Caixa já vai repassar esse dinheiro agora para a construtora construir o imóvel, mas o cliente não vai pagar nada para a Caixa, ele só vai pagar daqui 2 anos. Aí você concorda comigo que se a gente for corrigir uma inflação, né, de 2 anos, tá, sobre o valor que a Caixa está emprestando hoje, quando ele chegar daqui 2 anos para começar a pagar esse valor de imóvel, né, esses 150 mil, ele já não vai ser mais 150 mil, ele já vai ser um valor maior, porque inflacionou, né, teve reajuste da moeda, enfim. Então, o que acontece? De vez de a Caixa fazer isso e lá na frente, né, reajustar e aumentar o valor do financiamento, o que ela faz? Ela corrige também mensalmente essa correção do empréstimo que ela faz, tá? Então ela corrige mensalmente e vem como taxa de obra. Quando a pessoa pegar as chaves do imóvel, ela já pagou essa diferença do empréstimo, tá? E lá na frente ela só vai ter os 150 mil mesmo, que é o que foi contratado desde o começo, sem mudar a parcela dela, ok? Então assim, se deixasse para daqui 2 anos começar a pagar esses 150 mil, tá? Então, esses 150 mil já não seria 150, ele seria um valor bem maior. Então, a fim de congelar aquele valor final de 150 mil dali 2 anos, quando o cliente começa a pagar, ele já cobra esse reajuste durante a obra. Então, taxa de obra nada mais é que seguros e o reajuste do valor emprestado, tá? É importante para o cliente? Isso que eu quero falar um pouco com vocês. O cliente, às vezes, ele se sente lesado falando sobre a taxa de obra. E assim, não tem nenhum outro banco que financie um imóvel na planta e dê a garantia de entrega desse imóvel, tá? Existe a modalidade de financiamento simples, onde você vai lá, você combina com a construtora um pagamento mensal e um saldo no final. Esse saldo ele vai ser corrigido, então ele nunca vai ser aquele saldo pequeno, ele vai ser corrigido todo mês, todo ano, e lá ele vai ter um absoluto maior. Pois bem, só que o prazo de entrega vai depender da construtora, né? Então a construtora ela pode entregar dentro do prazo, sim ou não. Vai depender do que foi combinado, vai depender se a construtora consegue. Mas a construtora não entregou no imóvel dentro do prazo combinado. Bom, aí você tem que correr na justiça para ver quais são o que você consegue fazer, tá? Tem muita gente que teve ali um imóvel, a obra foi embargada, nunca foi entregue. Esses empreendimentos eles não eram associativos com a Caixa. Então, a Caixa, essa manutenção da taxa de obra garante à Caixa poder te entregar o imóvel. E esses seguros garantem ao cliente que ele não vai perder o imóvel, entendeu? Em caso de ocorrer qualquer sinistro. Então, assim, é uma garantia que ambas as partes precisam, tá? Tanto a Caixa, para poder entregar o imóvel do jeito que foi contratado para o cliente, entendeu? E para o cliente ter o imóvel independente do sinistro que ocorra, tá? Então, é importante. Não há como o cliente se sentir lesado se você explicar para ele o porquê da taxa de obra. Muitos corretores eles falam valor de parcela, quanto que dá, mas ninguém fala para o cliente por que ele está pagando. Se você explicar certinho o porquê, tenha certeza que ele não vai se sentir lesado. Ele vai entender o porquê ele está pagando por aquilo. Tá? Então, assim, a taxa de obra, depois, como eu falei, eu vou fazer alguma coisa mais estendida, tá? Pra gente conversar mais a respeito, mas a taxa de obra, ela basicamente, não é esse o cálculo, gente, por favor, mas basicamente, ele começaria ali mais ou menos com 5% da futura parcela do cliente e pode chegar a terminar até 100%. Pode passar de 100%? Pode, já aconteceu. Mas a gente vai conversar nisso num contexto mais amplo, tá bom? Mas geralmente ele pode chegar a última parcela pode chegar até a parcela integral, 100% da futura parcela do cliente, tá? Nos primeiros 6 meses, 1 ano, geralmente o cliente não sente, é no último ano que realmente começa a subir, aí o cliente começa a sentir um pouquinho mais essa taxa, tá? Mas, como eu falei, vamos nos aprofundar num vídeo posterior, tá bom?